Opa, e aí pessoas, como é que vocês estão? Cá estou eu pra mais um videozinho de Monhun aqui nesse canal, mano. E dessa vez é uma obrazinha nova e não se preocupe que eu tô trazendo continuações aí pra vocês que vão sair essa semana, beleza? Dito isso, enquanto não saem as continuações, eu tô trazendo essa obra que ela é muito boa, sério, mano. Eu tava atrás de uma coisinha pra ler e acabei gostando bastante dela e resolvi trazer pra vocês. Dito isso, se vocês gostarem, deixa o like e todas aquelas coisas que vocês já sabem. Eu não quero mais enrolar, então só bora. Jang Cheon nasceu em uma família rica, mas uma profecia mudou seu destino ao dizer que os negócios da família seriam arruinados pelo seu nascimento. A única solução seria enviá-lo para viver uma vida simples. Desde aquele dia, Jeon viveu como um monge muito habilidoso e começou a praticar artes marciais, determinado a quebrar a profecia. A história começa em um templo consumido pelo fogo. Anciões e discípulos tentam apagar usando tudo que têm acesso. Eles priorizam tirar as pessoas de lá. Naquele momento, o mestre comerciante se aproxima e fica paralisado ao ver a altura do fogo. Ele pergunta desesperadamente onde está o seu filho Jeon e também a sua esposa. Um discípulo se dirige a ele como líder e tenta acalmá-lo dizendo que todos já foram retirados com segurança do templo. Ninguém foi ferido. O homem respira aliviado com essa notícia. De repente, uma explosão acontece dentro do templo e os homens são arremessados para longe. As madeiras ficaram espalhadas por toda a área. O mestre comerciante viu todo o seu trabalho duro ser destruído. A cena muda para um abrigo próximo dali. Uma mulher tenta acalmar o seu filho dizendo que vai ficar tudo bem e o seu pai cuidará de tudo. Esse menino é o nosso protagonista Jang Jeon. Ele olha para a mãe com lágrimas nos olhos, enquanto ela continua dizendo que tudo ficará bem. O dia seguinte chegou e podemos ver que não sobrou nada do templo. Aquele comerciante recebe um monge habilidoso em casa e eles conversam sobre o acidente de ontem. Esse comerciante é o pai do protagonista e seu nome é Jang Do-yoon. À sua frente, o monge Jeon diz que veio aqui para falar algo muito importante. Ele lembra de ter mencionado anteriormente que tem uma pequena habilidade. Jang diz que lembra dessa conversa. O monge então se sente confortável para falar sobre uma profecia que viu. Ele fala que não tem boas notícias relacionadas à fortuna da criança. Jang pergunta se ele está falando do seu filho Jeon. O monge confirma que sim. O pai pergunta preocupado se algo ruim vai acontecer a ele. Jeon responde que não exatamente. Jang então questiona se há alguma coisa ruim relacionada ao negócio da família. Jeon respira fundo e o homem grita pedindo que ele seja mais claro. O monge diz que não é nada relacionado à vida de Jeon. O comerciante fica um pouco mais aliviado. O monge vai direto ao ponto e conta que a fraca sorte da criança está esvaindo. Jang não entende nada e pergunta o que isso significa. O Jeon fala detalhadamente que a riqueza entrará, mas será como despejar água em uma jarra quebrada. O buraco na jarra é maior do que a riqueza que entra, então é natural que a fortuna seque. O comerciante fica em choque e pergunta se nesse caso, Jeon é o motivo do buraco na jarra. Ele entende que se for isso, o seu filho está destinado a arruinar a família. O monge confirma sua suposição. Definitivamente o seu filho destruirá a família. Jang começa a chorar dizendo que essa criança é a coisa que ele mais esperou na vida. Jeon interrompe as lamentações do comerciante e fala que tem uma solução. Uma esperança surge nos olhos de Jang. O monge fala que se ele confiar a criança a um alto monge de grande virtude e fazê-la aprender a viver uma vida simples, é possível bloquear pelo menos parcialmente o buraco na jarra. Jang pergunta se isso é verdade e fala que Jeon é seu precioso filho único, então ele não pretende deixar que o garoto se torne um monge e acabe com a linhagem familiar. Jeon morre dessa resposta e fala que não veio aqui pensando em transformar o seu filho em um monge. O objetivo é só formar o seu caráter e depois que completar 18 anos não terá mais problemas. Jang pergunta se ele está falando a verdade. O monge responde que sim, e depois brinca dizendo que é bastante irônico o monge aconselhar a não se tornar monge. O comerciante também ri e diz que isso deixa aliviado. Gideon esclarece que conhece um local adequado para confiar a criança e pode buscá-lo quando chegar a hora. Jang responde que está confiando nele e agradece. O monge diz que não tem por que agradecer. Tudo isso é graças à sua bondade e eles sempre irão ajudá-lo. Depois da conversa, os dois recitam alguns sutras. Alguns dias se passam e Jeon volta ao palácio. O protagonista é segurado por discípulos e arrastado para uma carruagem, mas ele se nega a ir embora. A mãe chora desesperada dizendo que Jeon só tem 8 anos, não é justo que cresça longe dela. Jang tenta convencer a esposa que é o melhor para o filho. Enquanto isso, Jeon continua tentando se libertar dos homens. Jang explica à esposa que eles não têm que se preocupar porque o mestre Jeon Kimoki concordou pessoalmente em cuidar do garoto.
Isso deixa a mãe ainda mais preocupada porque o ancião Moki não tem uma boa reputação. O seu temperamento é suficiente para manter todos longe dele. O monge Geon fica em silêncio escutando a conversa. Chega e pede que a esposa aguente só por 10 anos. Depois disso ele garante que Geon voltará para casa. Nesse momento o Protinha grita pela mãe e implora que ela o ajude. Isso torna a decisão da mulher ainda mais difícil. Ele é arrastado e se segura na porta da carruagem. O monge admira a força do pequeno. Nesse momento Jang diz ao filho que se ele não fizer isso a sua família será arruinada. Além disso eles podem ser punidos fatalmente pelos céus. Então ele pede que o filho entenda que o destino da família está em seus ombros. Ouvir isso não foi nada confortável para uma criança. Ele apenas aceitou o destino e entrou na carruagem com os olhos lacrimejando. Mas se desesperou quando começou a deixar o palácio. Enquanto isso o monge agradece a família pela confiança. A cena muda para algumas horas mais tarde. Jeon foi deixado numa montanha isolada. Ele enxuga as lágrimas enquanto fala que se sente como um gato abandonado. E mesmo depois de implorar, nada mudou. Ele finalmente entende que tem que aceitar a realidade. O garoto percebe uma escada ao seu lado e vê um homem no topo. Jeon olha para o homem e diz que a realidade agora é que ele vai ter que viver com aquele velho monge magrelo pelos próximos 10 anos. Alguns minutos depois, os dois se cumprimentam e Jeon ficou sentado enquanto seu mestre cuidava do jardim. O garoto não parecia feliz ao lembrar as palavras de seu pai sobre o seu destino ser amaldiçoado e que isso também arruinaria a família. Jeon se sente culpado e diz a si mesmo que não quer que a sua família seja prejudicada. O seu maior medo é que alguma punição divina caia sobre os seus pais e eles sejam assassinados. Pensando nisso, o garoto fala que vai se contentar em passar 10 anos aqui com o monge Moki. Ele não acha que será tão ruim quanto parece. Enquanto isso, o homem continua cuidando de suas plantas sem dar atenção para a criança. Por outro lado, Jeon fica no tédio e diz que precisa fazer algo. Ele olha para os lados e tem uma ideia. O protagonista rapidamente pega uma vassoura e começa a recolher as folhas do chão. O monge Moki pergunta do porquê ele está varrendo as folhas quando elas vão se acumular novamente. Jeon responde que está fazendo isso porque sentiu vontade. O homem então responde que não vai funcionar. Não adianta tentar impressionar, pois não vai ensinar artes marciais. O Pratinha acha que o careca é louco e imediatamente diz que não quer aprender nada com ele. E muito menos está tentando impressionar. O Moki sente que Jeon está apenas se fazendo de difícil e diz que é típico de um filho de comerciante. Em seguida ele fala novamente que não tem intenção de lhe ensinar artes marciais Shaolin. Essa insistência deixa o Protinha irritado e ele fala seriamente que não veio aqui aprender artes marciais. A resposta incomoda o homem e ele sente que está sendo menosprezado pelo pirralho. O monge Moki não gosta de lidar com pessoas e graças a isso passou 30 anos morando sozinho nessa montanha. Ele também se recusou a aceitar discípulos, alegando que era um incômodo e que não tinha habilidade suficiente para ensinar. E isso durou muitos anos, até que na última semana ele foi convocado por um monge superior. Ele disse a Moki que a solidão se torna insuportável quando você envelhece, principalmente sem ninguém para conversar, e por isso aconselhou a considerar trazer aquele garoto para morar com ele. O Moki recusou a proposta inicialmente, dizendo que não queria cuidar de nenhum pirralho, mas o monge disse que era um pedido e o destino dado por Buda. Foi graças a essas palavras que Moki aceitou ficar com o Prota. Ele recebeu a informação de que Jeon era filho de um comerciante famoso, então achou que essa responsabilidade acabou ficando nos seus braços, porque nenhum monge queria lidar com o garoto. Nesse momento, Moki ri, perguntando se o garoto espera que ele acredite que não está aqui para aprender artes marciais. O homem então fica sério e questiona o que ele viu fazer nas montanhas. No final, não importa o que ele diz, porque os seus pais esperam que ele saia daqui aprendendo artes marciais. Depois de dizer isso, o monge se vira e diz que vai ensinar alguns movimentos para ele voltar para casa. O protagonista se irrita e grita que só está aqui porque disseram que ele foi amaldiçoado e tinha que passar 10 anos com um monge superior. Moki é pego desprevenido. Jeon acrescenta que agora ele não pode voltar para casa. O monge obviamente não acredita e acha que mentiram para o garoto. Ele presume que os pais miseráveis querem estabelecer uma conexão entre Jeon com Shaolin, mesmo que isso signifique enganar o próprio filho. Nesse momento, Moki escuta o garoto soluçando e pede para ele enxugar as lágrimas. Em seguida, ordena que Jeon vá para o quarto e troque essas roupas porque o visual está incomodando. O protagonista pergunta qual o problema. Moki responde que as roupas chamativas são obstáculos nas montanhas. O Protinha diz que foi sua mãe que escolheu essas porque eram mais simples. O monge diz para ele parar de discutir e ir trocar. Minutos depois, em uma mesa com folhas e alguns grãos. Jeon já trocou de roupa e perguntou se isso é a comida. O Moki responde que sim. Nos templos, a regra é evitar o uso de fogo. Comer alimentos tocados pelo fogo pode fazer com que o temperamento da pessoa se torne violento. E o monge não seria capaz de manter a disciplina se ficasse irritado com frequência. O Prota olha para a comida sem acreditar que vai ter mesmo que comer algo cru.
Ainda por cima, essas roupas são tão ásperas que incomodam mesmo parado. Nesse momento, Moki diz que é hora de comer. Jeon pergunta do porquê ele fica com raiva com tanta frequência se come essa comida todos os dias. O monge responde que não sentiu raiva hoje e pergunta de onde ele tirou isso. O protagonista logo respondeu que ouviu seus xingamentos para ele. Isso faz Jeon acreditar que o monge está com tanto ódio que está lhe dando essa comida não comestível. O Moki fica irritado por sua refeição estar sendo chamada de não comestível. Essa é a primeira vez que alguém tem coragem de tratá-lo assim. O homem acredita que o protagonista está provocando de propósito, mas esse pensamento sai de sua cabeça quando ele vê que os olhos do menino transmitem inocência. Moki então respira fundo, entendendo que é apenas uma curiosidade. Ele explica que não há necessidade de usar fogo, porque a comida tem um gosto bom mesmo sem cozinhar. Além disso, eles podem economizar lenha. O Jeon ainda está meio cético e acha que o homem só não cozinha porque está com preguiça de buscar lenha. Ele então se oferece para buscar e acrescenta que só vai pegar as madeiras que estiverem no chão para não machucar nada vivo no templo. O Moki não consegue controlar a raiva depois dessas palavras e fala que só porque está no chão não significa que seja um desperdício. Com o tempo, a lenha apodrece e enriquece o solo. Assim, as árvores crescem fortes. João fica chocado com essa informação e pergunta se pegar as lenhas significa roubar comida das árvores. O monge se surpreende com a facilidade do garoto de interpretar errado. O pratinha diz que não vai sair por aí para pegar nenhuma lenha porque a sua roupa pode acabar estragando e ele pretende usá-la por 10 anos. Moki sente que o pirralho está reclamando da roupa que recebeu. As veias até saltam só de pensar nisso, mas ele respira fundo e pede que Jeon coma. O garoto obedece e pergunta se pode pegar mais. O monge nega dizendo que se comer muito ficará preguiçoso, e a preguiça é um pecado espiritual. A noite chegou e parece que a comida não fez muito bem para o garoto. Ele correu para a floresta e não conseguiu se segurar. O barulho acaba acordando o monge e ele percebe que Jeon tá botando tudo para fora. Moki diz que é resultado de nunca ter comido comida crua. Alguns dias depois, o protagonista deita totalmente desnorteado. Ele diz que já se passaram 2 semanas e não consegue controlar as suas necessidades fisiológicas depois de comer aquela comida. Jeon se pergunta se deve procurar alguma fruta na montanha. De repente, o monge aparece e pergunta se ele andou por aí escondido. O protagonista se assusta com a aparição repentina. O homem percebe alguns machucados na mão e fala que ele pode acabar rasgando as roupas enquanto vaga pelas montanhas descuidadamente. Além disso, seus sapatos já estão começando a ficar desgastados. Jeon confessa que saiu porque estava com muita fome. Moki responde que ele só está com fome porque fica andando por aí, mas o protagonista acredita que é porque as porções são muito pequenas. O homem discorda. Ele fala que as pessoas podem viver bem comendo aquela coisa, só basta acreditar que aquilo é suficiente. Jeon abaixa a cabeça e responde tristemente que é difícil viver assim. Moki diz que é mais fácil fazer coisas boas e evitar pecados que trazem a punição. As dificuldades fazem parte do caminho e ele precisa se adaptar. O protagonista fica cada vez mais triste quando percebe que o homem não tem intenção nenhuma de ajudá-lo. De qualquer forma, ele está determinado a não passar fome. Nesse momento, o monge se vira e começa a sair. Ele diz que precisa fazer uma coisa e pede que o protagonista não saia daqui. Jeon lembra das palavras ditas pelo careca sobre ficar parado para não sentir fome e decide que a partir de hoje só vai dormir o dia todo. O monge olhou para trás quando ouviu um barulho do garoto comemorando e não entendeu nada. O brotinha sente que essa é uma ideia muito inteligente. Mais tarde naquele dia, o homem resolveu o que tinha que fazer e voltou para casa. A cena que ele encontrou foi o garoto dormindo todo desajeitado entre os lençóis. Moki grita perguntando do porquê ele está relaxando como uma criança mimada quando o sol está brilhando lá fora. Esse grito foi o suficiente para fazer o prota acordar assustado. Ele imediatamente se defende dizendo que foi Moki que disse para não se mover desnecessariamente, e por isso ele estava tentando dormir. O monge respira fundo e fala que preguiça e não andar desnecessariamente são duas coisas diferentes. Comer e dormir o dia todo faz dele um animal desperdiçando comida. O pratinha não gostou dessa comparação dele. O Moki se vira irritado e deixa o lugar. O garoto não entende nada e se pergunta o que deve fazer. Alguns minutos depois, o monge se prepara para meditar. O protagonista começa a espionar de dentro do quarto e presta atenção em cada detalhe. Ele se pergunta se Moki está recitando sutras como os outros monges. Em seguida, coloca o sapato e decide vir por conta própria. Ele se aproxima e pergunta se Moki normalmente não toca um sino de madeira e lê um livro em voz alta enquanto recita sutras. O homem responde que não tem motivo para fazer muito barulho quando se está nas profundezas das montanhas. Então lê com os olhos e bate no sino de madeira com o coração, e por isso é tão silencioso.
O Jeon fica surpreso e confessa que acha estranho quando não ouve nenhum barulho. O careca pergunta se ele acha que cantar alto sem motivo ajudará a alcançar a iluminação mais rápido. O pratinha fica irritado com a forma que ele fala e o chama mentalmente de homem mesquinho. Ele acredita que o monge evita fazer barulho porque não quer sentir fome. Nesse momento, o Moki pede para o garoto parar de perturbar a sua meditação. Jeon obedece e volta frustrado para o quarto. Ele sente que não importa o que diga porque no final sempre vai levar uma bronca. De repente, uma luz acende na cabeça do garoto e ele tem uma ideia. O protagonista acha que se imitar tudo que aquele velho está fazendo vai ser melhor. Talvez possa pegar algumas dicas e observar como ele se mexe pouco e não fica com fome. Chega o dia seguinte e os discípulos acordam quando o sol ainda nem nasceu. Eles limpam todo o templo e arrumam as coisas. Nesse momento o monge levanta e em um instante organiza todos os cobertores. O prota percebe isso e fica chocado pensando que é mágica. Moki olha para ele e diz que se tiver acordado cedo, não deve ficar deitado que nem um preguiçoso. Depois disso o homem sai e o protagonista rapidamente arruma os seus lençóis. Ele tenta imitar o homem, mas fica uma bagunça. Então ele só deixa os lençóis do jeito que conseguiu e sai. Jeon começa a seguir o monge e se esconde atrás das árvores para não ser descoberto. Naquele momento ele percebe a forma como o Moki escala as pedras e isso o deixa de boca aberta. Ele se pergunta como o homem flutua tão levemente assim. A técnica usada por Moki é chamada de Shaolin e o garoto está determinado a aprender, mesmo que isso signifique seguir os passos do monge sorrateiramente. Naquele momento o homem começa a meditar. O protagonista fica escondido atrás de uma das árvores e repete o mesmo processo. Enquanto isso, em outros templos, os monges e os discípulos também fazem o mesmo processo. Acordam antes do sol e começam a meditar. Algumas horas se passam e o dia já clareou. O Protinha ainda está imitando o monge e ele reclama da demora. O garoto deduz que o velho vem aqui toda manhã só para dormir. Naquele momento, Jeon é traído pelo seu próprio estômago, que faz um barulho alto e entrega sua localização. Moki diz que ele deve pelo menos ficar em silêncio se quiser segui-lo secretamente. Jeon responde que não tem como evitar isso, porque ele está com muita fome. O monge suspira frustrado, dizendo que até meditar em paz é difícil. O Protinha percebe uma coisa branca sair da boca e ir direto para o nariz do monge e pergunta o que é. Moki se acalma dizendo a si mesmo que no final esse pirralho é apenas uma criança curiosa, assim como as crianças são na idade dele. O homem então se pergunta se deve explicar tudo isso para alguém que nem é o seu discípulo. Os olhos inocentes do Prota acabam cativando o cara e ele decide contar um pouco, porque não é como se essa técnica fosse secreta. Enquanto isso, Jeon fica lá embaixo esperando uma resposta. Moki diz que a prática que está fazendo agora é o método secreto de energia interna chamado Ying Jing, e o que ele viu parecido com a fumaça chamado de Ki. O protagonista fica surpreso. Moki acrescenta que a energia de Ki existe em todo o universo e você pode viver uma vida mais saudável ao absorver em seu corpo. Essa informação chama a atenção de Jeon e ele diz que é por isso que o velho nunca sente fome, porque esteve secretamente absorvendo Ki o tempo todo. O monge explica que se você faz isso diariamente, será capaz de absorver por todo o corpo e acumular. Depois disso, torna-se o que os artistas marciais chamam de energia interna. O Pratinha fica animado escutando isso e diz mentalmente que é muito mais fácil comer em vez de sentir fome o tempo todo. Então ele decide que tem que aprender secretamente como absorver o Ki, como o monge faz. Nesse momento, o Moki dá um sinal verde para ele ficar ao seu lado enquanto faz o treinamento. Mas a única coisa que pede é que o garoto não interfira. Jeon concorda e volta para trás da árvore. O homem olha para ele e tem dúvida se o garoto desistiu. O cara diz para si mesmo que com certeza ensinaria uma técnica taoísta se Jeon perguntasse algo mais. Mas parece que ele está satisfeito. O monge então volta para o seu treinamento enquanto o protagonista tenta aprender como absorver Ki. Um tempo depois, o sol começa a ficar mais forte e o monge entende que é o suficiente por hoje. Ele levanta e vê que o protagonista continua lá. Moki é surpreendido ao ver que Jeon executou perfeitamente a posição de Lótus. É uma posição difícil mesmo para monges novatos e ele geralmente não consegue ficar por meia hora. Mas o prota está assim por 2 horas, o que é impressionante. Ele observa como o garoto está concentrado. Minutos depois, eles caminham em direção à casa. O Protinha mal consegue andar e reclama que as suas pernas estão doendo. Ele não aceita que um velho está totalmente intacto depois de fazer o mesmo treinamento. Além disso, parece que o monge flutua em vez de andar. O garoto se pergunta assustado se esse careca pode ser um fantasma. De repente, Moki interrompe seus pensamentos e diz para ele caminhar mais rápido. Jeon obedece e continua admirando a forma que o homem anda, que era sem mexer os braços e com a leveza nos pés. O protagonista chega à conclusão que Moki se move assim para evitar ficar com fome. Eles finalmente chegam em casa e começam a comer. O protagonista acha que o dia de hoje foi muito bom para
para coletar informações. Antes, ele não tinha reparado muito que o careca não desperdiça movimentos em suas ações diárias. Ele gasta sua energia o mínimo possível, totalmente diferente dos empregados que Jeon lembra ter visto na sua casa. De repente, Moki o repreende por perder tempo pensando em vez de comer. O garoto imediatamente volta sua atenção para a refeição. O monge observa confuso que hoje o protagonista seguiu ele desde a madrugada e repetiu todos os seus movimentos, como se imitasse as suas ações. Depois de comer, os dois sentam juntos na mesa de estudos do monge. Jeon sente que o clima ficou tenso e se pergunta o que o velho está pensando. Nesse momento, Moki diz que o livro que o garoto pegou se trata basicamente de ensinamentos e deveres para os monges. É difícil para uma criança de 8 anos ler sozinho. Jeon concorda que a escritura é muito difícil para ele. O monge responde que não tem necessidade de se esforçar, porque ele nem é um discípulo de Buda, então não tem nenhuma obrigação de aprender. Jeon responde que entende. Moki admira a forma que o garoto sempre responde, de forma clara e precisa. Ele acha que talvez terá que comprar algo da idade do pirralho, pelo menos para ele se sentir mais incluído. Logo, o monge balança a cabeça negativamente e se pergunta do porquê ele faria isso por essa criança. Afinal, uma hora ela vai se cansar e desistir de ler. Nesse momento, Jeon levanta e procura outro livro na prateleira, ainda reclamando que as suas pernas estão dormentes. Pelo menos agora ele não sente tanta fome. De repente, ele ouve um barulho fora da casa e pergunta o que o velho está fazendo. Moki faz os seus exercícios diários e Jeon repete os movimentos. O cara parece assustado, se perguntando se esse pirralho pretende imitá-lo o dia todo, porque não tem mais nada para fazer. Moki decide dificultar para ver até onde ele consegue ir. Jeon se desequilibra algumas vezes, porque os movimentos do mestre são lentos e na primeira tentativa cai no chão. O Moki sorri satisfeito. Ele já esperava que o garoto fosse falhar, porque é inútil se apenas copiar esse treinamento sem nenhuma base. O homem continua os movimentos enquanto Jeon fica no chão. Ele fala que deve estudar Yinjin Ting antes para poder realizar o treinamento adequado. O pratinha levanta irritado e questiona se o homem não disse que não era bom se mover desnecessariamente para evitar a fome. Moki responde que esse treinamento é para manter o corpo saudável, ajuda na circulação de energia. O prota reclama de não conseguir acompanhar porque ele faz muito lentamente. O monge admira a determinação de Jeon, mas continua decidido a não ensiná-lo artes marciais Shaolin. Ele explica que existe um motivo para se mover lentamente. Trata-se de concentrar a mente e observar o próprio corpo. Quanto mais devagar você se move, mais claramente você consegue ver o que está acontecendo dentro do seu corpo. Jeon pergunta se realmente é possível ver dentro do corpo. O Moki responde que sim. Ao dar um passo, você observa quais músculos se movem. Consegue perceber como seus braços se movem e como respira. Depois de se acostumar, é fácil entender até o fio de cabelo do seu corpo. Jeon não vê importância em saber disso. O monge respira fundo e se pergunta se vai ter que desenhar. De qualquer forma, o homem decide simplificar e fala que o corpo humano é composto com centenas de ossos, milhares de vasos sanguíneos, músculos e 8 meridianos extraordinários que servem como fonte de energia vital. Todos se conectam entre si. O pratinha toca na barriga e diz que é por isso que ele sente tanta fome. O homem percebe que no final, Jeon sempre vai achar uma desculpa para dizer que está com fome. Ele vira as costas e fala que o garoto pode eliminar movimentos desnecessários e concentrar mais energia nas partes essenciais. Nesse momento, Jeon fica paralisado. Ele lembra que o seu pai sempre dizia sobre obter o maior efeito com o mínimo esforço. As coisas finalmente fazem sentido em sua cabeça e Jeon entende que não pode ser coincidência. Ele então diz ao monge que vai se esforçar ao máximo, o que deixa o homem completamente surpreso. Ele diz que se o protagonista continuar assim, pode até lhe ensinar secretamente alguns movimentos de artes marciais antes de mandá-lo embora. A cena muda para o salão principal do templo Shaolin. O ancião verifica o caderno de anotações e diz que é estranho. Resta pouco a comida em comparação com o ano passado. Outro homem concorda com ele e fecha a porta do depósito. Ele diz que ouviu rumores sobre um aumento no número de peregrinos visitando este verão. Mesmo assim, o número de alimentos recebidos foram poucos. Falta receber doações de alguns discípulos fora do templo, mas teme que não seja suficiente. Todos parecem estar passando por circunstâncias difíceis. As despesas também têm aumentado mais do que o habitual em outras áreas. O homem acrescenta que é preocupante e provavelmente o próximo ano será difícil para todos. Os anciões comentam que nunca passaram por algo assim. É como se a riqueza estivesse vazando de uma jarra quebrada.
o inverno chega. Mesmo com a forte neve, o monge Moki segue a sua rotina. Já o protagonista se enrola completamente nos cobertores enquanto reclama do frio. Ele lembra como a sua casa era sempre bem aquecida, mas aqui o monge nega qualquer acesso ao fogo. Mesmo assim, o prota preferiu não dizer nada ao homem. O monge ficou até surpreso porque esperava que Jeon fosse pedir para ele ir ao templo, mas ele não disse uma palavra. Moki entende que não pode deixar a situação continuar porque o garoto pode acabar falecendo congelado, já que o seu corpo não está preparado para aguentar essa temperatura. A sua reputação ficaria muito pior se ele deixasse o filho de um comerciante famoso falecer. Então o monge decide verificar se o forno ainda está funcionando. Enquanto isso, o prota continua repetindo para si mesmo que não vai ser um peso para sua mãe. Um pouco mais tarde, a lareira é ligada e o garoto é aquecido. Moki reclama em silêncio que o monge-chefe deixou uma criança sob os seus cuidados, mesmo sabendo que ele odeia lidar com pessoas. Nesse momento, ele coloca a toalha molhada na testa de Jeon enquanto o garoto passa mal. Moki diz que está muito estranho. A tosse continua piorando mesmo com o quarto quente e a febre não diminuiu. O monge pensa se deve ir até o salão principal pegar um remédio, mas as pessoas podem perguntar por que ele não cuidou do garoto direito. O careca fica em dúvida do que fazer porque nunca se deparou com uma situação assim antes. Enquanto isso, Jin continua piorando a tosse violentamente. O Moki tira a blusa e pede que ele se sente um pouco. O garoto obedece, mas parece bem abatido. O monge decide curá-lo, infundindo sua energia interna. Esse é o último recurso. Perder a energia interna atrasará vários anos de treinamento, mas não tem outra opção. Nesse momento, o monge toca as costas do protagonista e começa a infundir a energia. Naquele momento, uma forte luz se espalha por todo o seu corpo e ele sente dificuldade ao entrar no corpo do garoto. Isso acontece porque Jeon não aprendeu nenhuma técnica de energia interna, então seus meridianos não estão totalmente abertos. Não tem outra opção a não ser forçar. O protagonista começa a receber a energia. Esse processo equivale a 10 anos de treinamento em Jing. É como se tivesse tomado o elixir da vida. De repente, Jeon sente uma pressão muito forte dentro do seu corpo e grita. O Moki acredita que será mais difícil para o prota aprender outras técnicas de energia interna mais tarde. Algumas horas se passam. O prota descansa na cama enquanto é observado pelo monge. Felizmente foi um sucesso e agora o garoto só terá que se recuperar. O Moki diz que no mínimo esse pirralho não ficará doente durante décadas. Mesmo que fique gravemente ferido, irá se recuperar muito mais rápido que os outros. Mas o homem lamenta ter perdido 10 anos de treinamento. Ele decide levar isso como se tivesse salvado uma pobre alma. O Moki verifica o garoto e se sente um pouco culpado por tê-lo negligenciado. Além de adoecer, o garoto ficou muito mais magro do que o esperado. Quando chegou aqui, parecia muito mais saudável. O Moki respira fundo pensando que cometeu muitos erros. Ele sempre acreditou que deveria manter o máximo de distância possível das pessoas, mas agora estava sentindo pena. Um sentimento que tinha sido excluído há muitos anos da sua vida. Talvez isso seja o sentimento de um mestre para o seu discípulo. Nesse momento, o Moki se posiciona para começar a sua meditação e pensa que talvez compreender o sofrimento dos outros o ajude a eliminar os seus próprios apegos. Pode ser até que ele encontre o caminho da sabedoria que Buda falou. 3 dias depois, a neve diminui consideravelmente. O Moki pergunta se Jeon finalmente acordou. O garoto diz que se sente mais revigorado do que o normal e pergunta por quanto tempo dormiu. O Moki arregala os olhos surpreso pelo pirralho não lembrar de nada. Também parece que não consegue perceber as mudanças em seu próprio corpo. Depois disso, os dois vão meditar do lado de fora. O Jeon não sentiu frio mesmo sentado na neve e acha que agora finalmente vai conseguir encher o seu pulmão de ar. O careca olha para ele acreditando que dessa vez o seu treinamento será mais fácil. Afinal, seus meridianos foram abertos durante a limpeza completa do corpo. Moki espera que o garoto aproveite a oportunidade. Qualquer pessoa teria gastado uma fortuna por isso. Nesse momento, Jeon segue os movimentos do monge, as mãos nos joelhos com as palmas voltadas para cima e inspirando lentamente pelo nariz. O garoto continua determinado. Por outro lado, o monge pensa que se ensinar artes marciais agora, esse pirralho poderia se tornar um guerreiro bastante habilidoso. Mas ele logo diz a si mesmo que esse pensamento é inútil. Para fazer, tem que ensinar como um discípulo leigo e obter a permissão do monge-chefe. Além disso, ele acredita que o físico do prota não é adequado para artes marciais. Esses pensamentos acabam distraindo o monge durante todo o treinamento. Alguns dias depois, o protagonista continua o treino habitual. De repente, ele sente um leve formigamento no nariz e no abdômen quando inala. O garoto percebe que finalmente está reunindo energia. Ele sorri dizendo que valeu a pena seguir o mestre. No final da tarde, o monge se aproxima para ver como é que está o pirralho e percebe que ele parece animado. Além disso, o careca sentiu uma energia diferente no treino de hoje. Isso faz pensar
pensar que o prota pode ter aprendido a técnica de respiração Dantian. O monge pula rapidamente da pedra desacreditado. Ele diz que não tem como o pirralho conseguir fazer isso sozinho, já que ele nunca aprendeu. Provavelmente é a energia do seu próprio cultivo que ainda está circulando pelo ambiente. Mas assim que ele pousa no chão, esse pensamento desaparece. O homem sente o seu corpo pesado e presume que é pela perda dos 10 anos de energia interna de uma só vez. Ele passa pelo prota e diz que é o suficiente por hoje. O Jeon pede mais alguns minutos, mas logo percebe que o monge não está de bom humor e obedece. No dia seguinte, a neve já foi quase toda embora. O Jeon comemora que agora pode ver através do corpo. Ele levanta a mão dizendo que pode até sentir levemente a brisa passando por cada fio de cabelo. O monge sente novamente uma energia estranha, mas presume que é dele mesmo. Ele logo explica ao prota que o cultivo da energia reversa melhora os músculos e ossos para se adequar às artes marciais. Isso significa que se ele aprender as artes marciais de Shaolin enquanto estiver no estado de cultivo de energia reversa, o seu corpo se tornará mais forte e seus ossos se tornarão mais resistentes. Mas o monge deixa claro que ele não precisa se esforçar porque até agora não aprendeu nenhuma arte marcial. O Jeon concorda e fala que só quer ficar sem sentir fome. Ele até dá um sorriso satisfeito. O Oki fica impressionado que o garoto esteja se dedicando todos os dias ao treinamento difícil para não sentir fome. Se continuar assim, é possível que a energia do cultivo reversa responda. Ele não sabe o que vai fazer se isso acontecer. Um pouco mais tarde, a primavera chega e Jeon colhe alguns frutos. Ele continua treinando duro entre todas as estações, firmemente determinado. 3 anos se passam e o monge Gelmo chega para uma visita no templo. Ele se pergunta como será que aquele garoto está depois de todos esses anos. O monge logo é recebido por alguns discípulos do templo principal. Ambos se cumprimentam e Gelmo fala que veio ver Guang Yun. Os homens ficam surpresos pensando que esse monge deve ser muito importante para ser amigo do monge-chefe. Um deles corre e diz que vai chamar o mestre. O outro convida Gelmo gentilmente para entrar. O monge entra e a primeira coisa que percebe é que as coisas parecem ruins. Ele pergunta o que aconteceu para o lugar ficar tão degradado e por que ninguém está consertando essas torres. O discípulo responde que na verdade eles já fizeram várias tentativas para corrigir as torres, mas nada deu certo. O Jeon fica assustado e pergunta o que ele quer dizer com isso. O discípulo confessa que as finanças do templo Shaolin estão em situação precária agora. A cena muda para Jeon conversando com o monge-chefe. O homem conta que recentemente o templo Shaolin passou por tempos difíceis. Eles não estão podendo nem gastar com chá, por isso estão usando um de baixa qualidade. O Jeon fica surpreso porque sabe que o monge-chefe nunca negou um bom chá, mesmo em tempos difíceis. Ele pergunta se é por isso que as torres não foram reparadas. O monge-chefe responde que não adianta consertar porque elas continuam desmoronando incessantemente. Nos últimos 3 anos, o pátio interno ficou quase abandonado. De repente, Jeon lembra de algo e pergunta se poderia ser isso. Ele dá uma olhada no templo e percebe que já se passaram 3 anos desde que trouxe Jeon ao templo Shaolin. O monge se pergunta se a má sorte do garoto poderia afetar esse lugar. Chega a ser um pouco absurdo pensar isso, porque este é o renomado templo Shaolin. Além disso, o prota nem chegou a ser aceito como discípulo. Ele só veio para a montanha perto para ser cuidado. Então não faz sentido que o templo Shaolin esteja desmoronando por causa dele. Gemark diz que só seja uma coincidência, diz ao monge-chefe que por mais que não seja normal, ele pode ajudar com o dinheiro da sua seita. O monge-chefe agradece gentilmente pela oferta generosa, mas explica que infelizmente a colheita em Sadap tem sido abundante todos esses anos. Por isso eles não precisam se preocupar com a comida no momento. O Jeon se assusta ao escutar isso porque faz exatamente parte da profecia sobre o protagonista. As coisas vão bem, mas sempre há mais despesas. É como tentar preencher uma jarra furada. O Jeon começa a recuar e o monge-chefe pergunta se já está indo embora. Jeon responde que pretende realizar 10.000 adorações para Shaolin no salão do templo. O homem pergunta assustado por que ele está indo tão longe pelo templo. A verdade é que Jeon se sente culpado por ter trazido o prota para cá e tudo isso ter acontecido. Ele então não acha justo ficar parado sem fazer nada. O monge-chefe lembra ao homem que ele não é mais jovem para fazer tanto esforço assim. Em seguida pergunta por que está agindo assim de repente. Um pouco mais tarde, o Jeon se ajoelha no chão do templo e ele diz que não vai deixar que Shaolin seja arruinado. Nesse momento, o monge começa a fazer referências à estátua de Buda. Anos depois, Jeon se encontra com o monge-chefe. O homem pede que ele pare, pois pode ser perigoso. Ele não é mais jovem o suficiente para suportar 10.000 reverências. Jeon apenas pergunta se o templo melhorou esse ano, mas recebe uma resposta negativa. O
homem então volta ao salão do templo. O monge-chefe reconhece que não pode impedi-lo. Além disso, o templo Shaolin está com a atmosfera melhor graças a Geomo. Alguns jovens monges se oferecem como voluntários para oferecer 1000 e até 10.000 reverências. O monge-chefe diz a si mesmo que terá uma grande divisa quando tudo isso acabar. Então se vira para os seus discípulos e diz que eles precisam trabalhar duro para que Geomo não venha no ano que vem. A cena muda para o protagonista, que está com 15 anos de idade. Moki pergunta insatisfeito o que é isso. Geon responde que é o café da manhã. O monge olha atentamente para as folhas e os grãos na mesa. Ele acha tudo muito organizado e logo questiona o que são as folhas. Geon responde que é amaranto. Moki finalmente encontra um defeito e pergunta do porquê elas estão cortadas assim. Geon diz que é porque achou mais bonito. Além disso, retirou as partes não comestíveis e as que os insetos comeram. Por isso esse formato. O Moki respira fundo e confessa que o garoto é talentoso. Até alinhou os grãos de arroz um por um. Então o monge reclama que a sua indigestão ultimamente é porque ele não consegue saborear a comida quando ela está perfeitamente preparada. Essa é a melhor forma de reclamar e elogiar ao mesmo tempo. O protagonista refutou a resposta do homem dizendo que foi ele mesmo quem disse que o alimento deveria ser bem organizado para parecer natural. O monge não gosta muito de ter as suas palavras usadas contra ele mesmo. Pelo jeito, esse garoto está crescendo cada vez mais esperto. Ele então diz ao prota que é melhor comer porque não está com vontade de discutir com o pirralho hoje. O Geon dá um sorriso satisfeito e fala para aproveitar a refeição. Um pouco mais tarde, o monge passeia um pouco do lado de fora da casa e olha para cima sentindo a atmosfera tensa. Ele se pergunta se é devido aos problemas financeiros de Shaolin, mas chega à conclusão que não tem nada a ver. O homem não sabe o que está acontecendo ultimamente, mas ele continua tendo essa sensação estranha e desconfortável que não consegue identificar. Todos os dias esse sentimento retorna e ele não sabe o que pode ser. Moki suspira e pergunta qual é a fonte dessa frustração. Enquanto isso, Jean o observa sorrateiramente pela porta e percebe que tem algo incomodando o careca. Alguns minutos depois, o monge entra em casa e encontra tudo extremamente organizado. Isso deixa o homem com raiva em vez de feliz. Ele olha atentamente cada detalhe e diz que esse é o motivo do seu desconforto. É por isso que se sente tão desconfortável e frustrado. O Moki acha que o prota tem uma organização obsessiva. Isso provaria do porque ele tem agido cada vez mais estranho ultimamente. Na verdade, em todos os 7 anos que moram juntos, ele nunca o viu relaxar. O garoto é de fato determinado. A cena muda para Moki cuidando do seu jardim, enquanto Jeon recolhe todas as folhas do chão. Ele percebe que os movimentos do protagonista estão cada vez mais leves. Os seus ombros quase não se movem e é um pouco polido. Em geral, não há nenhum movimento desperdiçado. Isso deixa o monge surpreso porque mesmo que soubesse que Jeon estava tentando imitar os seus passos, ele nunca pensou que o garoto seria tão igual. Além disso, a técnica usada só pode ser dominada por aqueles que sabem controlar a sua energia anterior. De repente, o monge decide parar tudo o que está fazendo e chama o prota. Ele lembra que em todos esses anos não ensinou nenhuma arte marcial a Jeon, mas quem vê esse garoto pode pensar que ele aprendeu secretamente técnicas Shaolin. Isso colocaria Moki em risco. Ele então pergunta como Jeon aprendeu a dar esses passos. O protinha pareceu um pouco surpreso com a pergunta e no momento seguinte dá um sorriso dizendo que ele finalmente percebeu. Agora ele pode andar como seu mestre. Moki é surpreendido ao perceber que Jeon foi capaz de aprender artes marciais apenas copiando o que ele fazia. Ele se nega a acreditar que é verdade, porque até um tempo atrás o protagonista era só uma criança que nem sabia o que era Ki. O monge faz uma nova pergunta sobre quando isso começou. Jeon diz que até ontem não conseguia fazer muito bem, mas foi tentar hoje e simplesmente funcionou. Ele explica que tenta desde que Moki diz que para evitar a fome é só não desperdiçar energia com coisas desnecessárias. Durante esses anos, a sua cabeça refletia como poderia alcançar resultados máximos com o esforço mínimo. O monge se assusta com essa resposta e acredita que mesmo com esforço deveria ser impossível aprender. Então pergunta se Jeon realmente achou que ele se movimentava minimamente para evitar a fome. O garoto pergunta surpreso se não era isso. O Moki olha para ele com cara de bobo e em seguida pede a sua mão. O Jeon obedece e se pergunta o que o cara está tentando descobrir. O monge verifica os meridianos do prota e descobre que ele tem energia interna. E não só isso, é como se o garoto tivesse pelo menos 20 anos de energia interna. O Moki fica impressionado porque ele nunca lhe ensinou nenhuma técnica de respiração e ele nunca teve tempo para treinar secretamente. Não faz sentido que ele tenha acumulado tanta energia interior assim. Ele decide entender melhor como isso aconteceu e pergunta como o Jeon tem respirado todas as manhãs. O protagonista faz um movimento de inspirar e expirar. Em seguida diz que se tem uma coisa que ele tem feito é consumir muito ar. O Moki fica assustado ao ver que o garoto está respirando Ki. Agora faz sentido. Por 7 anos ele vem praticando a técnica Haeung Gong. O monge começa a relembrar que alguns anos atrás abriu seus meridianos. Provavelmente a sua prática consistente de Haeung Gong permitiu acumular força interior sem saber. Nesse momento, o pratinha interrompe os pensamentos do homem e pergunta do porquê ele está tão sério
sério. O monge tenta disfarçar dizendo que não é nada e explica que o passo que ele executou é uma técnica Shaolin, chamada Bu Yeong Shinbo. O monge pergunta como ele conseguiu imitar tão perfeitamente. O Jeon responde que observou que Moki andava sempre sem movimentar os ombros. Além disso, ele pisa levemente enquanto olha para frente. O garoto mostra na prática como é. Moki observa paralisado o protagonista executar a técnica aprimorada de Bu Yeong Shinbo. É como se o garoto tivesse inventado um tipo diferente de passo dentro da técnica original. Inicialmente, Bu Yeong Shinbo foi preparado como uma técnica de combate, mas os passos desse garoto não são para combate. Parece que ele está tentando chegar ao seu destino com o movimento mínimo e velocidade máxima. Enquanto o Jeon fica feliz por refazer os passos de seu mestre, o homem se preocupa pensando no que deve fazer agora. Um pouco mais tarde, a noite chega. O protagonista dorme confortavelmente, mas Moki continua refletindo sobre o que aconteceu hoje. Ele acredita que não há muitos discípulos da segunda geração Shaolin com controle corporal como esse. Além disso, a maioria daqueles discípulos estão com 20 anos, enquanto o Jeon só tem 15. Parece loucura pensar que ele tem um controle incrível sem aprender nenhuma arte marcial. O homem apaga a única vela acesa para descansar, mas logo uma preocupação vem em sua mente e ele teme que Jeon continue acumulando força interior e acabe usando de forma imprudente. Se isso acontecer, poderá cair um desvio de Ki. O monge pensa se é melhor ensiná-lo a maneira correta para não ter perigo no futuro, mas ele sabe que para fazer isso depende exclusivamente da permissão do monge-chefe. O homem decide que vai resolver isso depois e deita para dormir. No dia seguinte, no templo Shaolin, o monge-chefe recebe a visita do monge supervisor e fala que é uma sorte que as doações estejam voltando ao normal. Finalmente as dificuldades estão sendo resolvidas. O monge supervisor chamado Goeng diz que tem certeza que as finanças irão se recuperar em breve. É só questão de tempo. O monge fala que os últimos anos foram muito estressantes. Agora, tudo está se encaminhando para voltar ao normal. Nesse momento, o monge pega o seu rosário, enquanto diz que tudo isso é graças a Geomo. O Buda não ignorou seus atos virtuosos e aceitou as suas reverências. Goeng concorda e pergunta se o monge-chefe não pretende falar com os administradores agora que as coisas estão melhorando. O homem parece confuso com a pergunta. O monge supervisor diz que é raro tantos discípulos enfrentarem problemas financeiros ao mesmo tempo, mas isso pode acabar acontecendo de novo e eles precisam estar preparados. Como aumentar os bens do templo para evitar situações semelhantes no futuro? O monge-chefe responde firmemente que isso não é possível. Muitas pessoas estão passando fome nesse momento e podem falecer se eles não ajudarem. O supervisor fica um pouco chocado com seu tom de voz. O monge-chefe acrescenta que eles são monges antes de serem membros de uma seita marcial, e por isso o objetivo principal é ajudar todos. Goeng rapidamente pede desculpas e diz que não vai mais falar bobagens. O monge sorri respondendo que estava tudo bem. A cena muda para o pratinho no meio da floresta comendo as frutas que ele mesmo coletou. Ele fica feliz por ter andado tanto sem sentir fome. Seus pensamentos voltam novamente para o seu mestre e Jeon lembra que o homem tem estado muito quieto ultimamente. Ele reclama de tentar adivinhar e diz que nada disso estaria acontecendo se o careca falasse abertamente. De repente, uma brisa passa por trás dele e uma voz pergunta o que o garoto está comendo com tanta animação. O protagonista se assusta tanto que as suas frutas caem no chão. Ele gagueja perguntando quem é o homem. O monge pede desculpas pelo susto. Enquanto isso, o protagonista fica no chão com o rosto assustado porque não sentiu a presença desse homem chegando. Ele nota suas roupas e deduz que é do templo Shaolin. Pensando nisso, o garoto decide cumprimentar educadamente o homem e se apresenta como Jeon. Em seguida fala que mora com o monge Moki. O cara pergunta surpreso se ele vive com Moki. O protinha questiona se ele o conhece. O homem observa as roupas do garoto e diz que realmente faz sentido ele morar com Moki. No momento seguinte, ele confessa a Jeon que já ouviu várias vezes. E isso deixa o garoto surpreso porque ele não lembra do monge. O cara pergunta se não era ele que estava comendo algumas frutas da montanha há alguns dias. Ele lembra de ver o garoto usar a técnica Yogi Josu para pegar a fruta. E depois usou a técnica dos passos Kibu e Yeong Shinbo. O monge se pergunta se Moki ensinou esses movimentos, mas lembra que ele não aceita nenhum discípulo. De tudo isso, o mais surpreendente é saber como o garoto conseguiu viver com alguém tão rígido quanto o Moki por 7 anos. O prota pergunta se o homem também acha o seu mestre rígido. Ele confessa que foi bem difícil quando chegou aqui. Na verdade, o Moki o repreende até hoje. O homem ri e diz que Moki realmente é assim. Mas Jeon se mostra confuso e pergunta quem é ele, afinal de contas. O monge percebe que não se apresentou até agora e diz que seu nome é Hongyo. O seu nível é superior ao do atual monge-chefe do templo Shaolin. Depois da apresentação, ele pergunta se o protagonista é discípulo de Moki. O Jeon nega imediatamente e fala que eles só moram juntos. Hong diz que isso é estranho
estranho porque tem certeza que vê ele usando Bu Yeong Shinbu. E isso há pouco tempo atrás. O protagonista responde que ouviu o Moki falar a mesma coisa, mas ele nem sabe o que é isso. O monge fica surpreso e pergunta se ele não sabe o que é uma arte marcial. O Jeon responde que nunca praticou nenhuma. Hong fala que é estranho porque ele claramente dominou as artes marciais, então pede para ver a sua mão. O homem tenta olhar os meridianos do prota, mas não dá muito certo e sente uma força muito poderosa bloqueando a sua energia interna. Hong diz a si mesmo que isso é admirável para alguém da idade dele. Por outro lado, Jeon não aguenta mais mostrar a mão para esses carecas. Alguns minutos depois, eles continuam conversando. O Jeon relata que Moki disse que havia algo estranho nele e temia que algo sério acontecesse, mas ele não sabe o que pode ser. Hong balança a cabeça negativamente dizendo que pode ser um chamado. Pode ser que sim e pode ser que não. Essa resposta deixou o prota mais confuso do que no início. Ele pergunta o que deve fazer agora que só falta 3 anos. Hong pergunta assustado o que vai acontecer em 3 anos. Ele pede a história completa e diz que talvez possa ajudá-lo. O Jeon se sente seguro e conta que está longe da sua família há quase 10 anos graças ao seu péssimo destino. Tudo começou quando ele tinha 8 anos. Meia hora depois, o prota termina sua história. Hong fica paralisado percebendo que esse garoto de 15 anos aprendeu artes marciais só imitando o Moki. Ele acredita que Jeon é um talento verdadeiramente raro. Se aprendesse algumas técnicas simples de artes marciais, ele definitivamente seria aclamado como uma estrela sem ascensão. Nesse momento, Hong diz que a visão do monge-chefe de entregá-lo a Moki foi realmente incrível. O prota logo pergunta o que deve fazer agora, que faltam apenas 3 anos. Hong pede que ele se acalme, porque não tem nada pior do que viver com um cara malvado como o Moki por 7 anos. O monge acrescenta que a preocupação adoece o corpo e Buda não abandonará o mérito que ele acumulou até agora. Jeon responde confusamente que não acumulou nenhum mérito. Hong pensa sobre isso e se pergunta o que deve fazer. Ele então pede ao protinha que não fale da sua visita para o monge Moki. O Jeon responde que não pode mentir para o seu mestre. O monge diz que não é mentira e acrescenta que é só para surpreender Moki mais tarde. O protagonista acredita no homem e concorda. Hong então se despede dizendo que precisa ir agora. Os dois se cumprimentam e o homem vai embora. Jeon fica sozinho e percebe que esse monge anda ainda mais rápido que Moki. Talvez pudesse aprender a andar assim algum dia. Um pouco mais tarde, a cena muda para o templo Shaolin. O monge-chefe pergunta o que Hong veio fazer aqui. O velho pergunta se aquela criança do Moki está praticando artes marciais, mesmo que não seja um discípulo. O supervisor pergunta se Hong tem certeza disso. O monge-chefe diz que Jeon está no Shaolin há 7 anos. Seria estranho se ele não conhecesse pelo menos um pouco de artes marciais. Hong pergunta irritado se o chefe está tramando com Moki, fingindo que o garoto não é um discípulo. O monge responde que não tem motivo para mentir, mas Hong discorda e fala que aquele garoto conhece as técnicas de Yong Jutsu e Bu Yeong Shinbu. Essa informação pega o monge-chefe e o supervisor desprevenidos. O chefe pergunta com medo se Hong está falando sobre as técnicas secretas de Shaolin. O supervisor diz que se isso for verdade, é muito perigoso. Afinal, aquele garoto não é nem um discípulo. É contra as regras ensinar as técnicas secretas de Shaolin para uma criança assim. O monge-chefe respira fundo e fala que tem certeza que o Moki não faria isso. Então deve haver alguma razão. Hong pergunta se estão achando que ele está mentindo. O cara diz que viu claramente com seus próprios olhos. Então basta fazer Moki se ajoelhar e ver se é verdade ou não. Os homens ficam surpresos com o jeito violento de Hong. O monge-chefe responde calmamente que vai resolver o assunto e pergunta se o cara tem algo a mais para falar. Hong ri e diz que o monge é muito esperto. Ele então fala que recentemente fez um avanço e precisa do cajado do Buda de Jade. O supervisor fica surpreso com a audácia desse homem. O monge-chefe imediatamente responde que não é possível e acrescenta que é bom que ele seja ciente do significado da relíquia sagrada de Shaolin. Hong não aceita muito bem a resposta e se irrita, perguntando se eles estão dizendo que o seu avanço não valeu a pena. O monge-chefe se mantém firme na decisão e pergunta se o cara pretende passar por cima da vontade de seus antecessores. Em seguida, reafirma que não mudará a sua resposta. Isso deixa Hong com mais raiva ainda. O supervisor parece adivinhar o motivo de tanto desespero para adquirir a Ordem do Fogo de Jade. Somente o chefe da geração pode usar a autoridade da Ordem do Fogo de Jade para alterar quaisquer regras ou princípios que considere necessário. Hong já tem uma proibição que o impede de aceitar mais discípulos, então ele provavelmente deseja usar o decreto para suspender essa tal proibição que ele tem. O supervisor deduz que o monge quer roubar a criança de Moki e usá-lo como seu discípulo. De repente, Hong começa a gritar com o monge-chefe, perguntando se ele está se recusando a entregar a Ordem do Fogo de Jade.
O monge-chefe tenta manter a calma e lembra como esse cara tem uma personalidade difícil. Desde novo ele tinha uma tendência violenta e adorava importunar os outros. Recebia repreensões de seu mestre todos os dias e mesmo depois de ficar velho, nada mudou. Naquele momento o monge-chefe mexe no seu rosário e o Gotogeski diz que consegue administrar até 2x100 por dia. O supervisor tenta pará-lo, mas o monge responde que isso não é uma violação. Hong fica animado e diz que vai cumprir a sua promessa. O supervisor olha totalmente frustrado enquanto o homem se despede. No final da noite, Jeon passeia pela floresta com Moki. O monge percebe que o seu passo melhorou muito desde a última vez, mas ele não tem ideia de como a sua técnica continua melhorando sem nenhum ensinamento. De repente, o monge percebe que o protagonista está sorrindo e pergunta do porquê ele está feliz. O Jeon para por um momento e responde que pode absorver mais Ki durante essas horas da madrugada. Ele diz que já comparou o Ki que absorve ao longo do dia, e por isso tem certeza que o melhor é durante a madrugada. Moki pergunta assustado se ele está dizendo que absorve Ki o dia todo. O careca achava que quando Jeon sumia era porque estava colhendo frutas. O protagonista responde que inicialmente pensou que só podia absorver Ki se fizesse a posição de lótus. No entanto, ele descobriu que também pode absorver mesmo enquanto dobra os cobertores ou varre o quintal. Moki pergunta se ele sempre mantém essa técnica de respiração. O Jeon pergunta confuso se não pode. O monge sabe que praticar essa respiração ao longo do dia geralmente é tão chata que sem foco não há como armazená-la. Então ele sempre pensou que era impossível armazenar Ki durante os afazeres diários. Mas isso explicaria como o protagonista tem tanta energia interna. O monge então diz ao garoto que fazer a técnica de forma imprudente não aumentará suas habilidades em artes marciais. O Jeon logo responde que não aprendeu nenhuma arte marcial. O Moki pergunta surpreso se ele não sabe que tentar armazenar Ki constantemente não produzirá resultados significativos. O protagonista responde que sim. Ele só faz isso durante o dia porque já se acostumou. Moki começa a suar frio percebendo que o prota não entende o perigo que corre. Se ele continuar acumulando energia interna sem controle e tentar usá-la de maneira desajeitada, pode resultar em um desvio de Ki. Enquanto isso, Jeon olha para ele sem entender nada. No dia seguinte, os dois acordam cedo e vão para o treinamento. Moki observa Jeon e diz a si mesmo que sente medo que alguém descubra isso. Não tem como esconder essa presença por muito tempo. Pensando nisso, ele decide que contar para o monge-chefe é a melhor escolha para proteger Jeon. A cena muda para a casa de Hong. Ele pergunta a um dos homens do porquê ele está recusando o chá. O homem de cabelo branco é o santo da espada. O seu nome é Eon Gang. Ele diz a Hong que quando se trata do chá de um monge louco, não se deve simplesmente bebê-lo sem cautela. Em seguida pergunta se não é Hong que é acostumado a fazer chá com ervas venenosas. O garoto de cabelo preto é discípulo de Gang e seu nome é Myung. Ele fica chocado com a possibilidade de tomar algo envenenado. Nesse momento, Gang bebe um pouco do chá e Hong fica ansioso para ouvir o que ele tem a dizer. Gang fala que é bom, mas não sabia que Shaolin tinha tantas plantas tóxicas. Hong responde que cultiva secretamente em seu jardim particular. A raiz é medicinal, mas as folhas são altamente tóxicas, por isso comê-las incorretamente pode ser fatal. Gang grita perguntando se ele pensou em dar isso para o seu discípulo. Hong diz que ele precisa provar para evitar ser vítima de qualquer veneno aleatório no futuro. Gang responde que ele pode estar certo e elogia o seu conhecimento em venenos. Ele até lembra que aquele cara da família Tang ficou furioso. O monge responde que seu domínio de veneno está em um nível acima daquele idiota da família Tang. O Gang concorda que na juventude não existia ninguém para superar o Hong, mas agora aquele cara da família Tang se tornou um veneno imortal. O Myung reconhece esse nome e fica surpreso porque o veneno imortal é um dos 10 melhores mestres das artes marciais. É estranho pensar que o veneno imortal do clã Tang um dia já ficou abaixo de Hong em domínio de veneno. Gang diz que não é tão chocante assim e lembra que já perdeu para Hong na técnica da espada. O Myung pergunta assustado se seu mestre está falando sério. O Gang diz que é verdade e que Hong é um grande gênio. As suas técnicas na juventude eram intocáveis, até o seu clã ficava para trás. Hong grita perguntando do porquê o cara tá lembrando essas histórias antigas. Em seguida diz que se não conseguir alcançar a iluminação, será tudo culpa dele. O Gang concorda em parar de falar se ele admitir a derrota. Hong chega ao ápice do estresse e pergunta se ele viu aqui apenas para trazer isso à tona de novo. O Gang respira fundo e fala que pelo bem do templo Shaolin, seria bom se o homem passasse as suas artes marciais para a frente.
O monge recusa essa ideia e diz para ele cuidar da sua própria seita. Gang então pede que ele admita que perdeu, já que o seu único discípulo era Moki e ele ficou sem aprender artes marciais. O Gang acrescenta que é tarde demais para o homem conseguir outro discípulo. Portanto, só deveria desistir e confessar que perdeu a aposta. Myung observa silenciosamente a discussão e chega à conclusão que essas apostas faziam parte do conflito interno dos dois mestres. Isso porque eles tinham muitas opiniões diferentes sobre as artes marciais e para resolver o problema criaram discípulos. Então apostaram que o resultado entre os alunos decidiria quem estava certo. Nesse momento, Hong diz que tudo teria sido diferente se Moki não fosse tão teimoso. De qualquer forma, o homem não está disposto a assumir a derrota e pede que Gang espere mais alguns anos. Gang sente esperança ao escutar isso e pergunta se Hong encontrou algum aluno promissor para continuar o seu legado. O monge apenas responde para ele esperar alguns anos. O cara começa a brincar dizendo que espera estar vivo quando essa criança puder surpreendê-los. Hong responde com fogo nos olhos que ele só precisa ficar vivo por mais 5 anos. Essa afirmação deixou tanto o mestre quanto o seu discípulo surpresos. Gang percebe que esse cara está atrás de arrumar problemas de novo. A cena muda para Moki em sua casa. Ele fica pensativo depois de receber um dos discípulos do monge-chefe em sua casa. O homem pediu que ele fosse até o templo e levasse a criança. O Moki fica preocupado porque essa visita significa que eles já sabem sobre o Prota. Nesse momento ele se aproxima e diz a Jeon que precisam ir ao mosteiro principal hoje. Então o garoto deve ser o mais educado quando encontrar o monge-chefe e os anciãos. O Jeon parece não gostar muito da ideia e o homem pergunta se ele não quer ir. Mas o garoto responde que sente que vai sentir fome durante esse trajeto. O monge não acredita que essa é reclamação e diz que vai ver se sobrou algum bolo do festival de outono para levar. O Protinha não consegue esconder a felicidade e diz que eles devem ir agora então. O Moka fica chocado com a audácia do pirralho. Alguns minutos depois, eles começam a descer a montanha em direção ao mosteiro principal. O protagonista lembra que há 7 anos pensou que não ia durar muito por causa da exaustão, mas agora consegue descer tranquilamente sem sentir fome ou cansaço. É um grande avanço para ele. Enquanto isso, o monge segue os passos do garoto atrás. Ele observa atentamente até que percebe que o protagonista realizou uma nova técnica, o grande passo, a Height Zen. Dessa vez o homem não consegue entender como Jeon aprendeu isso, porque é uma técnica que ele nunca nem mostrou. Esses pensamentos irritam o careca e ele culpa o monge-chefe por tê-lo escolhido para cuidar dessa criança. A cena muda para alguns minutos depois, com os dois entrando no mosteiro principal. O Jeon acha tudo muito lindo e organizado. O Moki faz sinal para ele ficar quieto e diz que dentro do templo não pode fazer barulho nem ao caminhar. O protagonista diz que não precisa se preocupar e o homem reclama que esse pirralho sempre tem uma resposta na ponta da língua. Jeon para de falar quando percebe alguém vindo. Naquele momento, 2 monges se aproximam e perguntam o motivo da visita inesperada. Moki questiona se ele precisa de algum motivo para vir aqui e responde que veio ver o monge-chefe. Os homens começam a suar frio e um deles responde que entendeu perfeitamente. O protagonista nota os monges gaguejando e percebe que todo mundo realmente acha Moki intimidante. De repente, ele chama sua atenção e diz para o pirralho ser mais rápido. O Jeon toma um susto e começa a segui-lo. Ambos chegam ao refeitório e se encontram com o chefe. Moki fica surpreso que Grill ainda está encarregado do refeitório. O cara responde que fica inquieto se não estiver trabalhando. Enquanto conversam, o protagonista olha fixamente para o refeitório, se perguntando se é aqui que toda a comida do templo Shaolin é feita. Grill logo nota o garoto e pergunta se o monge aceitou um discípulo. Moki questiona se o cara não está enxergando o cabelo desse garoto. É óbvio que ele não é um discípulo, apenas uma criança que está em seus cuidados. O cara dá um sorriso e cumprimenta o Prota. Jeon também responde alegremente. Moki pede para Grill cuidar do garoto e servir alguns bolos enquanto ele vai falar com o monge-chefe. Jeon e Grill gostam da ideia. Então Moki se despede dos dois e começa a sair. O chefe de cozinha pede que o protagonista espere um pouco enquanto ele vai pegar um doce para ele. O garoto obviamente fica feliz e agradece. No momento seguinte, o chefe volta com 3 bolos lunares. O protagonista olha para aquela sobremesa como se estivesse no céu. Os seus olhos brilham e ele diz que parece muito mais bonito do que os da sua casa. O Jeon até chora de felicidade e se prepara para comer. Logo na primeira mordida, ele sente que está no paraíso e que encontrou a verdadeira alegria. Essa é a coisa mais saborosa que ele já comeu nesses últimos anos. De repente, algumas vozes interrompem o momento do garoto e ele olha tentando entender o que aconteceu. 2 homens começam a brigar sobre algo que acabou queimando no fogo. Grill chama a atenção de um homem que acabou queimando todos os ingredientes. Ele diz que agora precisam se apressar para preparar uma nova refeição porque está perto do almoço. O homem rapidamente obedece. Enquanto isso, Jeon se aproxima da porta com seu bolo e observa sorrateiramente.
os cozinheiros começam a preparar uma nova refeição e dividem a tarefa para ser mais rápido. O protagonista percebe a forma como eles agem e diz que isso parece mais um campo de batalha. Nesse momento, Grill grita perguntando do porquê os homens são tão lentos se aprendem artes marciais. O Jean escuta isso e acha estranho porque ele não sabia que artes marciais também ajudam na hora de cozinhar. O garoto observa os movimentos do chefe e acha que o cara está gastando movimentos excessivos inutilmente. Mover apenas o punho seria suficiente. De repente, alguém grita para o garoto para parar de bloquear o caminho e tirar tudo isso para fora. O menino obedece e carrega a cesta de maçã. Jean vê ele reclamar que não vai conseguir descascar tudo isso sozinho antes da hora da refeição. Então, se sentindo entediado, decide ajudá-lo para passar o tempo. Mas a criança recusa, dizendo que esse é o seu trabalho. Jean diz que é muito bom em descascar maçãs e, além disso, ele será arrependido se não conseguir terminar a tempo. O garoto pergunta surpreso se ele realmente quer ajudar e o protagonista sorri. Algum tempo depois, os dois começam os trabalhos. Como podemos ver, o pratinha mentiu quando disse que era bom em descascar maçã. O menino tenta ensinar dizendo que é preciso descascar a pele bem fina. Caso contrário, o monge-chefe irá repreendê-lo. Jean se sente mal por não conseguir cortar uma simples maçã. O menino diz que a culpa pode ser a faca de madeira. O protagonista pensa sobre isso e pergunta se ele não pode usar uma faca de aço. O garoto responde que o monge-chefe acha ele muito novo para usar uma faca de metal. Ele suspira cansado e fala que hoje irá levar muita bronca. Nesse momento, Jean olha confiante para a maçã, como se ela fosse sua maior inimiga, e diz que vai resolver isso. Afinal, não deve ser tão difícil. A cena muda para o monge-chefe se despedindo de Gang. Ele percebe o discípulo Myung e sente que ele tem um potencial para ser a nova estrela no mundo marcial. O Moki tem a sensação familiar e diz mentalmente que Myung é muito semelhante a Jeon. Mas o que está deixando ele em dúvida é o fato do santo da espada vir até o templo Shaolin. O monge-chefe explica que ele veio visitar Hong e provavelmente trouxe seu discípulo para prestar homenagem. Moki diz que Hong não é exatamente amigo de Gang para prestar homenagem. Nesse momento, o monge-chefe percebe algo estranho e pergunta onde está a criança que pediu para ele trazer. Moki responde que deixou o garoto no refeitório por um momento e pergunta se o cara tem algum assunto sério para falar com ele. O monge responde que só estava curioso. Enquanto eles conversam, o protagonista continua no seu difícil trabalho de descascar uma maçã. O monge-chefe diz a Moki que talvez seja hora de assumir um discípulo. Afinal, ele está com um garoto há 7 anos e já deve ter criado um vínculo. Moki o lembra que ficou sozinho durante anos e decidiu não ter nenhum aluno. O monge pergunta se ele está querendo dizer que vai deixar essa criança de lado de forma irresponsável. Moki se assusta com essa pergunta e acredita que o mestre já sabe que Jeon está aprendendo artes marciais. Deixar alguém usar habilidades sem ter um mestre é muito perigoso e contra as regras. Ele pergunta como o homem sabia. O monge responde que já se passaram 7 anos. Não é estranho que a criança tenha aprendido uma ou duas técnicas. O único problema nisso tudo é que ele está aprendendo as técnicas combinadas. Moki tenta explicar que ele não ensinou nada, mas o mestre aponta que as habilidades vieram dele, o que significa que ele é o responsável. Moki entende e pergunta se eles podem aceitar alguém que é de fora da seita. O monge diz que já entrou em contato com a família de Jeon e recebeu a permissão. Isso surpreende Moki porque ele não pensou que o mestre estaria tão à frente. O monge explica que fez isso porque as crianças que eles têm possuem pouco potencial. Então é bom investir alguém com verdadeiro talento. Ele diz que o Moki pode escolher não ser mestre do garoto, mas se ele recusar, terá que ser punido por ensinar artes marciais a uma criança que não é o seu discípulo. Jeon será punido com corte de seus meridianos. Já a punição de Moki seria viver em reclusão pelo resto da vida. O monge pergunta se ele está realmente disposto a ir tão longe. Moki olha incrédulo e pensa que não seria tão devastador para ele viver em reclusão, mas ele não poderia deixar o protagonista sofrer tanto assim. Nesse momento, o monge oferece outra opção, caso Moki não queira aceitar um discípulo. O homem pergunta qual é. O mestre fala que não pode deixar uma criança por aí usando as artes marciais Shaolin sem nenhuma direção. Portanto, ele pedirá ao monge sênior Hong que fique responsável pelo garoto. Essa é a pior opção que Moki poderia receber e ele grita que não aceita isso. Enquanto isso, Yang e seu discípulo começam a caminhar em direção à saída do templo. O líder diz que tinha outra visão de Shaolin, mas na verdade é apenas mais um grande templo. Mesmo assim, a sua seita Hua-san nunca superou Shaolin nenhuma vez. Myung fica surpreso e pergunta se a seita deles não é atualmente a melhor no mundo marcial. Yang ri e explica que quando as pessoas dizem a melhor,
elas não incluem Shaolin. Todas as 8 seitas não são nada comparadas a Shaolin, então eles não podem se dar esse luxo. Myung responde que não entende como Shaolin pode ser o melhor se atualmente não tem nenhum talento excepcional. Yang diz que é por isso que ele está preocupado. O discípulo pede que ele explique melhor o que está tentando dizer. Yang fala que Myung tem um talento que em breve todo mundo vai ver e ele será como uma figura incomparável. Quando esse dia chegar, ele enfrentará Shaolin. Por isso pede que o garoto fique atento a cada discípulo desse templo. O Myung agradece o líder pelas palavras e diz que nunca vai trair as suas expectativas. O Gang toca no seu ombro e pede que ele entenda que isso também é um desejo da seita Hwasan. Em breve, eles vão vencer Shaolin e ver a cara de decepção de Hong. Gang dá um passo quando de repente sente uma pressão no seu corpo. Ele para imediatamente e usa a sua habilidade para ver quem é o dono dessa aura. Gang logo encontra o protagonista cortando as maçãs. Ele pergunta surpreso se tem algo assim em Shaolin. Em seguida vira as costas e diz que precisa ver uma coisa. Myung não entende nada e segue o seu mestre. Nesse momento, Jeon mostra uma maçã perfeitamente descascada para o garoto, que confessa que nunca viu algo assim. Mesmo o monge-chefe não pode fazer isso. Ele elogia Jeon dizendo que foi incrível. Enquanto isso, o protagonista tenta fazer o mesmo com outra maçã e reclama que é muito difícil deixar perfeita. O garoto incentiva a continuar. Jeon pensa num jeito de descascar em uma forma perfeitamente redonda. De repente, alguém se aproxima por trás dele e o garoto pergunta quem são essas pessoas. Yang responde que eles são visitantes do templo e pergunta se pode assistir o que os garotos estão fazendo. Jeon continua descascando sua maçã e se sente desconfortável com esses caras em pé observando eles. Ele acaba perdendo a casca por se distrair. Por outro lado, os homens continuam olhando fixamente. Myung não entende até agora o que o seu mestre veio fazer aqui. Ele então ativa sua habilidade e consegue perceber a forte energia exalando do protagonista. O cara fica surpreso se perguntando quem é esse garoto e por que ele usa energia para descascar a maçã. Nesse momento, Myung chama por seu mestre, mas o homem manda ele observar em silêncio. Gang percebeu que o seu discípulo também viu a energia. Ele volta a atenção para Jeon e presume que o garoto tem por volta de 15 ou 16 anos. Mesmo nessa idade, já mostra bastante talento para esgrima. Nesse momento, o pratinha termina mais uma maçã e mostra ao pequeno companheiro. Por outro lado, Gang se sente incomodado por sentir o desejo da espada em Jeon. Ele lembra que a primeira vez que despertou o desejo da espada foi no final da adolescência. Já esse garoto parece estar adiantado. É por isso que Shaolin é temido. Nesse momento, Gang percebe que Jeon tem muito cabelo para ser um discípulo. O protagonista responde que realmente não é um discípulo. O líder acredita que o templo Shaolin ainda não sabe o valor desse garoto, a possibilidade de seu talento ser ignorado. Ele resolve se aproximar mais e pede que Jeon lhe dê uma maçã. O pratinho obedece e o cara começa a falar que eles deveriam usar um descascador de maçã. De repente, Gang começa a descascar usando a mão como se fosse uma lâmina. Jeon olha impressionado, enquanto Myung chega à conclusão de que ele e o protagonista são diferentes. O discípulo reflete que os movimentos do garoto de cortar as maçãs são extremamente antinaturais. Apenas as pontas dos dedos e o pulso que segurava a faca de madeira se moviam. Seu corpo permanece sem nenhum movimento. Myung acredita que pode ser difícil uma luta contra essa criança. Nesse momento, Jeon pega a maçã de Gang e percebe que não tem nenhuma marca nela. Ele queria fazer igual, mas não lembra exatamente os movimentos do homem. Pensando nisso, o protagonista começa a achar que tem algo estranho. De repente, um dos monges vem correndo em direção a Jeon e informa que o monge-chefe está esperando por ele. O protagonista rapidamente se despede dos homens. Antes que ele saia, o líder Gang o convida para visitar a seita Hua algum dia. Jeon concorda e diz que quando for, vai ensiná-lo a cortar maçãs corretamente. Depois disso, o garoto corre em direção ao monge-chefe. Gang diz a si mesmo que seu desejo real era levar essa criança como seu discípulo imediatamente, mas é impossível, já que pertence ao templo Shaolin. Seria fazer ele sair por conta própria. Bom pessoal, esse aqui foi o vídeo. Se vocês tiverem gostado muito e quiserem a continuação, não se esqueça de comentar a parte 2, deixar muito like nesse vídeo e também hypar se aparecer a opção. Dito isso, eu vou indo nessa, falou!